O meu caro Danilo, o que não é aposta mesmo é o Abel Ferreira. Já está no Palmeiras há 13 anos, ganha de todo mundo todo dia, já está cansado de ganhar títulos e tal. Voltou de férias ontem. E a notícia que o palmeirense deve ter hoje, ao vivo, da Leila em coletiva, é a de que ele vai renovar por mais uma temporada. Então, o contrato dele acabaria nesse fim de ano, acabaria agora só em dezembro de 2025, o que é uma grande notícia para o palmeirense, uma péssima notícia para todos os rivais, porque ele é bom para caramba. E você postou algo no seu blog aqui no UOL com alguns detalhes sobre isso, não é isso? Pois é, bom dia. Então, o Palmeiras ele está, vamos dizer assim, esticando a corda, permitindo algumas coisas diferentes ao Abel Ferreira para que ele fique. E aí, vou primeiro falar a notícia, depois a gente dá a opinião. Então, o que o Palmeiras tem feito? Deu uma semana a mais de férias para o Abel Ferreira, isso já fazia parte da conversa sobre a renovação, até porque o Abel Ferreira terminou o ano passado reclamando muito sobre o calendário do futebol brasileiro, falando muito mal sobre a maratona que o Palmeiras vivia. Então o Palmeiras achou como um sinal, um pequeno sinal aí, olha, fica uma semana a mais com a sua família. A diretoria do Palmeiras sabe que o Abel Ferreira valoriza muito a sua relação com a família. O Palmeiras também não descarta, até está conversando sobre mais um aumento ao Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, a gente vai lembrar, já é o técnico mais bem pago da América do Sul. Com esse aumento ele ficaria ainda mais distante, digamos assim, no topo do ranking. E o principal, que é o que mais me chama a atenção, a Leila Pereira, ela abre mão de uma bandeira de campanha, digamos assim. Ela sempre falou e sempre agiu de uma seguinte forma: ela nunca faz contratos que ultrapassem a sua gestão. Então a gestão dela oficialmente vai até dezembro de 24. Por mais que ela seja muito favorita para a reeleição, a eleição vai ser agora em outubro, novembro desse ano, por mais que ela seja favorita, o normal dela é fazer esse tipo de negociação, esse tipo de contrato, só depois de garantir a reeleição. Mas nesse caso, a Leila colocou o Abel e indicou que o Abel está acima das questões políticas do Palmeiras. E ela já sugeriu essa renovação até dezembro de 2025, porque ela considera que nenhum opositor, mesmo que o opositor ganhe, vai achar ruim uma renovação com o Abel Ferreira. É um belo de um retrato de como está o tamanho do Abel hoje. Ele está muito maior do que a Leila, maior do que o Anderson, maior do que qualquer outro candidato que possa vir da oposição. Lá a gente vai lembrar a Leila, por exemplo, renovação de contrato com a Puma, a própria renovação de contrato da Crefisa ainda na gestão do Gagliotti. Essas renovações elas são sempre feitas no último, até o último mês de gestão de cada presidente. Nesse caso, ela vai abrir essa exceção, porque ela considera que o Abel está acima disso. E eu agora, a minha opinião, eu considero que seja um acerto da Leila Pereira, um acerto do Anderson Barros. Afinal, o Abel é tudo isso que todo mundo já sabe, isso que você já falou, Tirone. É a comemoração do palmeirense e a decepção, o desespero dos rivais por mais um ano do Abel no Palmeiras. O Arnaldo, nesse universo do futebol brasileiro, em que para você ter um técnico bom no seu time é uma raridade, o exemplo está do outro lado do muro lá. O São Paulo perdeu o Dorival, um bom técnico, que foi para a seleção, e ficou, e agora, que a gente faz? Trouxe o Carpini, que é uma aposta, pode dar certo, pode ser muito legal, mas é uma aposta. O Palmeiras, nesse aspecto, tem um técnico que está lá há 3 anos, é muito melhor do que todo mundo, e segue em frente. Uma boa notícia. Porém, tem as questões do elenco. Cada vez mais o Abel ele é muito grande dentro do Palmeiras. O que ele decidir fazer será feito. Pois é, salve companheiros, bom dia. Essa é sempre uma. Eu acho que, por mais que você conheça o comandante e tal, essa é sempre uma aposta de risco. Você jogar todas as suas fichas nele. E é natural que isso aconteça. Cada vez mais esses acordos com o Abel se parecem com os acordos que o seu, digamos, ídolo no Brasil, Tele Santana, tinha nos áureos tempos do São Paulo. Inclusive as férias mais longas, a autonomia total para fazer o que quiser com o departamento de futebol. E acontece, parece que nunca vai acontecer. Acontece um momento em que isso passa um pouco da conta e o retorno já não é mais o mesmo. Isso vai acontecer. Não tem. Isso aconteceu com o Ferguson, aconteceu com o Wenger, vai acontecer com o Guardiola no Manchester City, vai acontecer com o Klopp, por melhor que o cara seja, né? Mas enquanto isso, você não tem outra alternativa melhor. Ainda mais num ano político e tudo mais. E acho que a Leila, renovando o contrato do Abel, para o palmeirense é o melhor dos mundos. O Abel teve um 2023, eu acho que se fosse num clube que discutisse um pouco mais a fundo o trabalho todo, ele teve um bom 2023, mas não o melhor ano dele no comando do Palmeiras, né? Teve lá aquele meio da temporada, a questão da Libertadores, quando perde o Dudu, a demora para encaixar o Endrick e tal. E na pontuação geral do brasileiro, embora campeão de novo com todos os méritos, não foi uma pontuação de campeão, né? A derrocada do Botafogo também contribuiu. Eu só estou
dando essas ressalvas para mostrar que ele vai ter que trabalhar melhor em 2024. E acho que ele mesmo, em algumas entrevistas, ele deu a entender que poderia ter ido melhor em 2023. São só algumas questões. Em relação ao elenco, Tironi, é mais ou menos o que a gente vê nos últimos tempos. Um elenco que é curto, muito por conta das preferências do treinador. Um elenco que prefere jogadores versáteis a grandes grifes, né? Jogadores mais jovens. E é mais ou menos assim que o Palmeiras parte para 2024. A única questão é que já deu para notar o ano passado que alguns outros times, além do Flamengo, porque o Flamengo sempre foi colocado como principal rival em 2023, não ganhou nada, alguns outros times estão se mexendo, se fortalecendo e talvez ameaçando aí a hegemonia do Palmeiras, ou a grande fase do Palmeiras. Acho que talvez o desafio do Abel para 2024 seja o maior. Por quê? Além do time não ter melhorado consideravelmente de uma temporada para outra, ele vai perder, para mim, o principal jogador tecnicamente do elenco, o Endrick, daqui a pouco. Aliás, já está perdendo, né? O Endrick está a serviço do pré-olímpico, da seleção pré-olímpica, e ele, por enquanto, tem pro ataque, né? Até por escolhas do Palmeiras e dele, o Bruno Rodrigues vai ser contratado, o Breno Lopes, o Rony, talvez o Caio Paulista no ataque. Não é o melhor, nem de longe, o melhor elenco do país. Porém, o Palmeiras tem o melhor técnico trabalhando no Brasil hoje. E isso pode compensar um ano que eu considero muito desafiador para o Abel e para o Palmeiras. Ô, Tironi. Oi, fala. Rápido, para a gente ver o nível de exigência, né, que chegou, o patamar de cobrança em relação ao Abel. O Arnaldo disse que foi um ano bom, né? O Palmeiras ele foi campeão do Paulista, campeão da Supercopa, semifinalista da Libertadores, campeão do Brasileiro e perdeu apenas para o campeão da Copa do Brasil. E a análise, eu até entendo o que o Arnaldo falou, porque de fato ele teve alguns problemas, eu mesmo falei durante o ano passado. A análise é que o ano foi apenas bom, que poderia ter sido melhor. Mas são 3 títulos de 5 disputados, perdeu para o campeão da Copa do Brasil, e o principal rival, né, o que rivaliza ali na questão técnica, não na questão de torcida, não ganhou nada. Então a gente vê como também, às vezes, o nível de exigência em cima do Abel e do Palmeiras também já estão em outro... Assim, qualquer outro time, o Corinthians, o Fluminense, o Botafogo, o próprio São Paulo, se tivesse ganhado 3 títulos, a gente estaria aqui falando com certeza de uma forma diferente. Mas o Palmeiras, por estar numa sequência, acaba o nível de exigência sendo muito alto. A principal preocupação dele é não perder o esqueleto que faz do Palmeiras o time mais forte dentro de campo. Por mais que o elenco, às vezes, você olha e não brilha os olhos, é um time que você olha e sabe que vai brigar por todas as partidas e que não desiste até o final, e aquela todo o papo que a gente falou, e que o exemplo mais emblemático é a conquista do Brasileirão do ano passado. Mas mantém uma estrutura, um elenco que é Gustavo Gomes, Rafael, Piquerez, Rafael Veiga, todos esses que já tiveram propostas e que estão lá até hoje. Por quê? Porque o Palmeiras renova o contrato, aumenta o salário, aumenta muito a multa e consegue dar não, por exemplo, a uma proposta de 30 milhões de dólares por um zagueiro de 30 anos, como é o Gustavo Gomes. Então essa é a principal preocupação, e aí completa o elenco com esses cachorros magros, como disse o Abel, né? São jogadores que chegam para provar ainda, que chegam para mostrar. E num time acertado, convenhamos, é mais fácil que eles deem certo. Mesma lógica para garotos. Quando você põe garotos ou jogadores que não são tão bons tecnicamente assim, se você coloca num time mais acertado, a chance dele funcionar é maior. Então eu acho que segue essa dinâmica. A torcida do Palmeiras vai ficar eternamente olhando para o lado, vendo o Flamengo contratar o De La Cruz, o Internacional contratar o Alário, Borré, o Corinthians falar de contratar Gabigol, e o Palmeiras vai estar sempre ali. Contratou Aníbal Moreno, que 7 milhões de euros não é pouca coisa, e Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Sobre o Caio Paulista, Tironi, até falei ontem no posse, e eu repito aqui, a contratação do Caio Paulista é uma contratação que vai fazer muito mais barulho fora de campo do que dentro, pelo chamado chapéu, ou enfim, pela contratação de tirar um jogador que foi titular numa conquista do São Paulo na Copa do Brasil, e por lembrar sempre, o palmeirense sempre lembrar o episódio do Aidar comendo bananas, falando que o Palmeiras se apequenou. Hoje o Palmeiras que tira jogador do São Paulo, e não como foi naquela ocasião, quando o São Paulo tirou o Allan Kardec do Palmeiras por uma diferença salarial ali de 5, 10 mil reais, que era o que o Paulo Nobre não quis pagar no momento. Então, essa é uma contratação muito mais falada e muito mais badalada nos bastidores do que pelo ganho que ele vai dar ao time. Inclusive, ontem o Trajano estava revoltado. Como assim a gente vai falar que Caio Paulista é uma grande contratação, é uma pauta? Mas é muito por isso, por conta da briga nos bastidores entre São Paulo e Palmeiras pela contratação de um jogador que até então já tinha sido comemorado como contratado pelo São Paulo, pelo diretor que subiu no palco, que falou o Caio Paulista já é nosso e tudo mais. Então é muito mais emblemático por isso
do que por conta do que ele vai mudar o patamar. E para finalizar o raciocínio, também tem uma pressão, uma coisa que pressiona o torcedor e que faz o torcedor ficar olhando para o lado muito preocupado, que é a diferença da questão de como cada um trata a sua questão econômica. O Internacional, por exemplo, que contratou Alário, vai oficializar o Borré, tá atrás até do Fernando, que era a revelação do Palmeiras também, que foi vendido para o Shakhtar há um bom tempo. Enfim, é um time que está contratando bastante, mas que no ano passado teve um aviso sobre sua questão financeira, alguma dívida subindo, juros e tudo mais, e esse ano está torrando uma grana que pegou adiantada da Liga Forte Futebol e que vendeu os direitos econômicos dele, 20% dos direitos econômicos, por 50 anos. Então o Inter está torrando agora, em 2024, parte dessa grana que vai demorar 50 anos para ganhar de novo. Então, assim, é um comprometimento do futuro e que vários outros rivais fazem isso. Quando a gente fala do Corinthians, o Corinthians outro dia estava com questão na justiça do empresário do Romero. O São Paulo estava com atraso de direito de imagem. Então, assim, é uma diferença que o Palmeiras às vezes prefere gastar toda a grana que tem para segurar Gustavo Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e acaba não contratando ninguém de peso e contratando apenas esses cachorros magros para o Abel Ferreira. Agora, comparando a questão Tele, Abel, o que me também chama a atenção é que várias contratações do Palmeiras, indicadas e chanceladas pelo Abel, não vingaram. E acho que a última delas, esse é o desafio do Caio, ir além do que foram, por exemplo, o Arthur, né? Que acabou de sair, veio, voltou, chegou a ser o melhor jogador mais importante do time na temporada, foi para o banco, então já foi negociado. É duro, num elenco curto, você contratar e o cara não vingar. Isso tem acontecido no Palmeiras. Eu acho que a grande virtude do Abel e do clube é que, como a fase é muito boa, você tem um certo tempo para deixar o cara maturar, né? Mas esse tempo do Palmeiras é um tempo diferente hoje do que aquele da época dos elencos gordos e caros do Alexandre Matos, né? Porque também tinha aquela situação do jogador poder maturar. Foi assim com o Scarpa, foi assim com o Veiga, foi assim com o Rony. Os caras demoraram mais de 2 temporadas para jogar bem pelo Palmeiras. É um tempo que o futebol hoje praticamente não permite, né? Então, o desafio do Caio é tentar dar uma resposta o mais rápido possível, assim como o Bruno Rodrigues, assim como o Aníbal Moreno. O Palmeiras estava 19 jogos sem perder na Copinha, lembrando que por muito tempo o Palmeiras não ganhou essa competição, virou até música, né, do Palmeiras não ter a Copinha. O Palmeiras ganhou 2. Claro que fica aí uma questão da torcida ficar chateada, estava em busca do tri consecutivo, mas é uma geração que só pela provável venda aí que a gente vai ver no mesmos moldes do Endrick, que é a venda do Estevão, que é uma venda agora adiantada, digamos assim, né, para ele sair só com 18 anos, já é uma geração, já é uma venda, uma construção de uma geração que deu certo, digamos assim, pelo menos no aspecto financeiro. No aspecto esportivo, a gente vai ter que esperar um tempo, como eu disse, tem moleques ali de 15, 16, 17 anos que ainda vão demorar um tempo para jogar no profissional. Acho que a venda do Estevão já paga bastante o investimento nessa geração, Bruno. E por fim, estão definidos os confrontos das oitavas da Copinha, depois de completada a fase anterior. Ficou assim, ó, Atlético Paranaense pega o Grêmio, Novo Horizontino enfrenta o São Paulo, Corinthians e CRB, Ituano e América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Flamengo, Atlético Guaratinguetá e Aster, que eliminou o Palmeiras, Santos e Cruzeiro, Ibrachina e Coritiba. Muito bonito e tal, só que, Arnaldo, não tem lugar para os caras jogarem a final. O Perrone, nosso querido Ricardo Perrone, postou aqui ontem que o estádio do Pacaembu, onde seria a final, não tem nenhuma condição, pelo menos nesse momento, não tem arquibancada, não tem campo, não tem nada. E a concessionária que arrendou aí o Pacaembu falou que não, dá para ter a final com 10 mil pessoas no estádio, promete que a final será lá. Olha, vai precisar de um trabalho de eficiência chinesa para ter o negócio em 10 dias pronto, Arnaldo. O que são 10 dias para 10 anos, né, de obras, praticamente, né, Tino? A gente nem conta mais com o estádio, né? Se esse milagre acontecer, e vai ser provavelmente grama sintética, né? Porque a última coisa que as pessoas pensam numa reforma de estádio é grama, é o lugar onde os jogadores atuam, né? Se der para jogar no Pacaembu com 10 mil pessoas, só se a final não tiver Flamengo, não tiver Santos, não tiver São Paulo, não tiver Corinthians, né? Se for uma final sem esses 4, dá para fazer no Pacaembu com 10 mil, um monte de tapume, guindaste e andame, né? Se não, se tiver um desses 4, ou pelo menos um desses 3, ou mais especificamente São Paulo e Corinthians, vai ser no estádio do São Paulo ou no estádio do Corinthians, como foi no Allianz Parque recentemente. O Palmeiras ganhou lá do Santos, né? Com torcida única. Porque o grande charme da Copa São Paulo era a final dia 25 no Pacaembu,
um estádio neutro da cidade, né? A gente se acostumou a isso, com 2 torcidas, muitas vezes, né? Clássicos paulistas. Agora está virando o mando do clube mais forte de São Paulo no momento. Até o critério para jogar em casa, como foi naquele Palmeiras e Santos, é a melhor campanha durante a competição toda, sendo que a competição é um Frankenstein, né? Você joga fase de grupos em algum lugar, depois tem 1000 fases eliminatórias, nós estamos chegando nas oitavas agora, já tem 16 times. São Paulo e Corinthians estão no mesmo lado da chave, ou seja, se eles forem passando, eles se enfrentam numa semifinal. E aí, se tiver semifinal São Paulo e Corinthians, vai ser no campo de quem tem a melhor campanha, né? Não tem... A Copa São Paulo ela é pensada, estruturada para os grandes de São Paulo se darem bem, mas quando eles começam a avançar, temos um grande problema, onde eles vão jogar, né? E agora tem essa questão aí do Pacaembu, que seria uma alternativa também para outros times, quando os estádios estiverem cedidos a shows, etc. Mas está longe disso acontecer, né, Tionel? Informação, reportagem do Lucas Musetti. Corinthians negocia a contratação de... Vocês já viram? Vocês dois já viram? De quem? Agora eu vi agora no GC aqui. Ah, isso mesmo. Pensei ia fazer uma surpresa para vocês. Pedro Raul, pro ataque. Flertou com o Gabigol, não deu certo. E agora a meta é o Pedro Raul, vamos lembrar, fez uma temporada muito boa no Goiás, foi contratado como astro pelo Vasco, foi mal no Vasco, foi para o México e agora, 27 anos, é pretendido pelo Corinthians, que contrata todo mundo. Ele está no Toluca do México nesse momento. Sabe quem que o Pedro Raul me lembra um pouco, Arnaldo? Quem? O Pablo. Uma temporada boa pra caramba. Depois, quando foi dar um outro passo, fracassou no São Paulo. Não sei, é só o que me lembra, assim. Porque no Vasco ele foi mal, né? Tudo bem, era um Vasco bagunçado, que tinha acabado de chegar um monte de jogador e tal. E agora tá lá no México, o Corinthians pretende. Eu acho que você está sendo muito exigente, porque a expectativa em relação ao Pablo era muito grande, o preço pago pelo Pablo também. Não foi exatamente um fracasso no São Paulo, mas ele não atendeu as expectativas. Eu acho injusto com o Pedro Raul, Tironi, porque você falou, o Vasco estava uma bagunça, mal treinado. Ninguém foi bem naquele Vasco, no início. Ninguém. E aí ele vai para o México, o que ele tem que provar é que ele é um jogador de uma temporada só. Ele quase foi contratado pelo São Paulo, aliás, né? Para ser a sombra do Caleri, quase. São Paulo não teve grana no final para acertar a questão do empréstimo ao Corinthians, não sei, a grana não está faltando. Então o Corinthians está... E na formação do elenco, depois de contratar muita gente do meio para trás, o Corinthians precisava pensar no setor ofensivo, né? Fora o Garro, um jogador muito interessante, que veio do Tadieres, o Corinthians não tem tantos atacantes no elenco, né? Romero e Yuri Alberto, por enquanto, a dupla titular, no demais são garotos. E eu acho que o Pedro Raul seria um bom reforço, sim, para a temporada. É uma característica diferente da do Yuri. Podem até jogar juntos, dependendo da situação. E seria um bom reforço, sim. O Corinthians é o time que mais vai mudar para 2024, está mudando. Você vai ver na escalação lá inicial, vão ter uns 2, 3 da temporada passada e só. O Corinthians faz, curiosamente, aí o Pedro Raul não pode reclamar de uma surpresa. Ele faz um movimento parecido com o que o Vasco SAF fez em 2023. Investe em bons jogadores caros, mas quase todos eles de uma tacada só. Juntar um monte de bons jogadores e transformar num time é a missão do Mano Menezes, né? E não é simples, não é de uma hora para outra. O Vasco não conseguiu isso na temporada toda. Deu uma melhoradinha no final, depois de contratar mais gente ainda. O Corinthians, eu não acho nenhum jogador... Olha, nenhum desses jogadores chegando ao Corinthians, Pedro Raul incluindo, se for contratado, eu acho uma besteira. Mas são jogadores todos interessantes. Mas, insisto, o desafio é transformar tudo isso num time coletivamente razoável, que o Corinthians não foi em nenhum momento na temporada passada. Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, galera. Ativar o sininho. Obrigado pela sua presença por aqui, obrigado pela sua parceria. Beleza?